pessoal, então vamos começar a mexer no R? Eu vou trazer vocês aqui para a nossa área de console, tá? Que é, novamente, né, aquele local onde a gente escreve código e aperta Enter e vê o resultado da sua execução, certo? E assim como em qualquer linguagem de programação, né, nos seus respectivos ambientes de desenvolvimento, a gente pode utilizar essa região como uma calculadora, tá? Então a primeira coisa que a gente vai ver aqui no R é como executar, né, aquelas 4 operações fundamentais, né, de soma, subtração, multiplicação e divisão, além de exponenciação, tá, e radiciação, né? Vamos ver como é que a gente executa essas operações aqui. Então, vou colocar um exemplo. Para a gente executar uma soma, muito simples, eu vou colocar aqui 1 mais 2, Enter. Tá? Então veja que o resultado que ele vai dar para mim é o número 3. Aparece esse 1zinho do lado porque ele indica que o primeiro elemento que foi impresso aqui, né, é esse cara que está mais próximo, né, de mim, que é o número 3. A gente vai ver que mais lá na frente a gente pode imprimir vários valores. E aí, às vezes esses valores ultrapassam uma linha. E aí você quer saber, né, para a próxima linha, qual a ordem daquele valor que está aqui. Porque quando você imprimir muitos, você consegue ver para cada linha qual a ordem daquele primeiro elemento que aparece logo ao lado do número. Tá? Nesse caso, a gente tem um elemento, então o primeiro elemento é o 3, certo? Veja que eu posso fazer essa instrução colocando espaço, espaço de novo e dando Enter. Né? Eu vou fazer mais ainda absurdo, tá? Dá vários espaços, mais outros vários espaços, 2 e dá um Enter. Por quê? Todo e qualquer compilador, ou talvez a maioria dos compiladores, né, ele não executa espaço em branco. Tá? Então ele vai verificar o seu caractere, procurar a próxima coisa que ele precisa executar, que não é espaço em branco, executar e assim por diante, certo? Pulando sempre esses espaços em branco. Tá? Operação de subtração. De novo, né? Vou botar aqui 2 menos 3, Enter. Ele vai me dar esse resultado. Multiplicação, como é que a gente faz? Eu vou colocar 4, asterisco 5, tá? A operação de multiplicação é com asterisco, certo? A operação de divisão é uma barra nesse sentido, então 4 dividido, né, por 2 vai dar 2. Vou fazer outra operação, por exemplo, 3 dividido por 2. Olha só o que aparece para a gente, né? 1,5. Tá? O ponto é o nosso separador aqui de decimal em toda e qualquer linguagem de programação. Importante ter isso em mente. Tá? Como é que eu faço operações de potenciação? Né? O que é que a gente utiliza? Eu quero, por exemplo, 3 ao quadrado. Eu vou colocar 3, acento circunflexo, 2. Tá? Veja que ele vai executar 9, certo? E se eu quiser uma operação de radiciação, né? de raiz quadrada, por exemplo, né? Raiz quadrada nada mais é do que elevar um número a 1 sobre 2, certo? Que é meio. Então, se eu quiser, por exemplo, a raiz quadrada de 9, eu vou colocar 9, acento circunflexo, 0,5. Tá? O que eu vou ter? 3. Certo? Existe outra forma de executar raiz quadrada, né, que é alguma função específica, mas a gente vai falar disso mais adiante, quando a gente for ver essas instruções. Tá? Veja que existe uma hierarquia, correto? Para a execução dessas operações. Então, operações de exponenciação e radiciação, elas têm uma preferência em relação à multiplicação e divisão, que, por sua vez, tem uma preferência com relação à soma e subtração. Então, se eu executar esse código aqui, 3 menos 2 vezes 2, o que ele vai fazer é, primeiro, 2 vezes 2, né? E aí, retirar 4 de 3, certo? Menos 1, tá? Então é importante a gente ter isso em mente na hora de estar escrevendo o nosso código, né? Uma outra coisa importante, se eu quiser, por exemplo, uma expressão matemática que é 4 dividido por 2 mais 1, o 2 mais 1 está no denominador, tá? Na lógica, a gente tem que resolver esse denominador, que é igual a 3, e aí depois a gente divide o 4 por 3. Mas veja que se a gente escreve, né, 4 dividido por 2 mais 1, olha o que ele vai fazer, né? Ele vai dividir o 4 por 2, né, vai dar 2 esse resultado, mais 1 igual a 3. Então, para a gente isolar essa parte de baixo e realizar ela primeiro, a gente precisa executar uma operação, colocar um parênteses nessa soma, tá? E aí eu vou colocar aqui para vocês, né, 4 dividido, e veja que quando a gente executa o parênteses, ele já abre e fecha parênteses, isso é muito útil para a gente, tá? Eu vou colocar aqui 2 mais 1 e dar um Enter.
vai dar 1.333, né? Uma dízima aí pra gente. Se a gente esquecer o parênteses, o que a gente pode fazer? 4 dividido por 2 mais 1. E isso aqui é muito útil de códigos tanto em R como Python, é que a gente pode dar um shift para o lado, né? Selecionar, e aí vir com um shift 9, né? Que é o abre parênteses, e ele vai executar sobre toda essa nossa seleção a abertura e fechamento de parênteses. Se eu der Enter, ele vai dar de novo esse resultado, tá? Enfim, acho que em geral é isso sobre a execução de código como calculadora no R. E isso aqui é muito útil para a gente fazer algumas continhas, por exemplo, quando a gente está executando o código, mas para entender também a lógica de como funciona aqui a execução do código no R, né? A ordem de execução, principalmente quando a gente está falando de operações matemáticas, tá?